Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do MasterChat. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre o processo de criação de uma URA que vai separar os atendimentos por departamento. Então hoje nós vamos abordar os temas de o que são, os departamentos, por que separar os atendimentos automaticamente por departamentos, e vamos ver um exemplo prático de como separar atendimentos. Primeiramente, o que são os departamentos? Pessoal, departamentos são filtros de transferência de cada fila no MasterChat, tá bom? Então, aí no seu escritório, você vai ter o comercial, o jurídico, o financeiro, que são os departamentos da tua empresa. E aqui no MasterChat, você vem em filas, e quando você tem uma fila, aqui nas configurações dessa fila, você tem os filtros para transferência. É aqui que nós criamos os departamentos no canal de atendimento, no número do WhatsApp, nesse caso aqui, tá bom? Então, aqui eu consigo colocar o comercial, o jurídico, o financeiro, quantos eu quiser, certo? E aí, quando eu consigo configurar aqui os meus departamentos, eu venho aqui em usuário, certo? Venho no usuário que eu quero definir quais departamentos ele vai atender e eu ponho aqui. Então, se ele quiser atender agora aquele departamento de suporte que eu acabei de criar, eu ponho aqui e ele já vai poder atender esse departamento tranquilamente. Beleza? Então, eu vou criar agora com vocês um fluxo de automação, uma URA aqui no caso, que vai basicamente separar automaticamente esses atendimentos. Então vou criar aqui uma com o nome de atendimentos separados, certo? E vou adicionar aqui essa URA, tá bom? Vou vir aqui em configurar fluxo e aqui eu tenho o meu painel. Então, conforme nas aulas anteriores nós vimos um pouco de URA, vocês também devem ter visto com o ELIF. Acredito eu, que vocês já estão familiarizados com algumas dessas funcionalidades aqui do nosso painel. Hoje eu vou apresentar aqui a nova opção de múltiplas opções. Essa função aqui do nosso painel de automações, o que ela faz? Eu basicamente vou enviar um texto para o meu usuário contendo alguma pergunta, por exemplo, você já é nosso cliente? Ou então, qual setor você deseja falar? Entendeu? E eu vou listar opções para eles escolher, tá certo? E eu vou mostrar aqui a vocês um exemplo de como fazer isso. Então vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, uma mensagem, tá bom? Então eu vou enviar uma mensagem dizendo: olá, seja bem-vindo ao nosso escritório. Então eu vou pegar aqui uma saudação geral inicial, Essa variável aqui do sistema, ela envia bom dia, boa tarde, boa noite automaticamente. Então eu vou colocar aqui o seguinte: olá, vírgula, bom dia, boa tarde, boa noite. No caso eu tenho que mudar, vou pegar aqui em minúsculo, porque eu peguei em maiúsculo. Pronto, resolvido, olá. Então ele vai mandar agora o cumprimento, tipo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, só que tudo minúsculo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso escritório. Pronto. Vou mandar isso daqui e eu vou esperar um tempo de aproximadamente 2 segundos mesmo, que é o padrão aqui. Quando eu ponho a função de esperar, só para lembrar vocês, eu estou dizendo aqui que antes de seguir nessa automação, antes de seguir para a próxima automação aqui, eu vou esperar um tempo. Que tempo? 2 segundos. Eu posso colocar o tempo que eu quiser, 20 segundos, 200 segundos, mas eu vou deixar apenas 2 segundos, tá bom? Lembrando de sempre que vocês estiverem criando uma automação, salvem, porque se vocês saírem dessa tela aqui por algum motivo, vocês perdem o progresso caso não salvem a automação de vocês, tá bom? E aí, depois de esperar, eu vou colocar agora para o meu usuário, para o meu cliente que está falando na minha fila,
múltiplas opções para ele. Porque eu quero, por exemplo, disponibilizar os departamentos. Então, por exemplo, eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Antes de prosseguirmos com o nosso atendimento, gostaríamos de saber se você é nosso cliente. Então, antes de prosseguirmos com o nosso atendimento, gostaríamos de saber se você é nosso cliente, certo? Então ele manda isso daqui e aplica, certo? E aí eu vou colocar aqui duas opções, sim ou não. Então vou colocar aqui sim. Então se ele responder com sim, SS com S maiúsculo no início, positivo. Então se ele responder com qualquer uma dessas coisas, ele vai cair na opção de sim, ele é um cliente. Se ele responder não, estou colocando aqui o título dessa opção, se ele responder não, então não, N, negativo. Se ele responder isso aqui, eu vou fazer alguma coisa também. E caso a mensagem que ele enviar não seja nenhuma dessas coisas que a gente configurou aqui, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu posso tanto ficar reenviando a pergunta, como posso fazer algo aqui, transferir ele para ser atendido direto. Para não perder aquele atendimento, né? Às vezes o cliente está com problema na tela do celular, não está conseguindo enviar uma mensagem direito. Então, geralmente a gente põe aqui para ele transferir. Então, caso o cliente erre a resposta, né, das opções aqui, a gente pode transferir ele, certo? Para ele ir direto para a fila, ser atendido, independente de qualquer coisa. E aí eu configuro quantas vezes isso vai acontecer, quantas vezes ele pode tentar enviar de novo a opção até que ele seja transferido para a fila. Então você põe aqui também uma mensagem, né, para dizer desculpe, sua resposta foi responda apenas com sim ou não, por exemplo. Então vou dar um exemplo aqui, né, responda apenas com sim ou não. Ou seja, que pronto. Então no caso aqui, quando o usuário enviar uma mensagem que não é nem sim, nem S, nem nenhuma dessas correspondências, e também quando não é a mensagem nenhuma dessas correspondências, ou seja, é um erro, quando ele enviar, sei lá, cachorro, gato, papagaio, qualquer coisa que não tem nenhuma relação aqui com as mensagens que eu quero dele, o que vai acontecer? Eu vou transferir ele para a fila de atendimento. Eu também posso mandar uma mensagem, responda apenas com sim ou não, e reenviar para a minha URA. Ao invés de transferir aqui, eu coloco ele direto para receber de novo a mensagem, para ele ficar nesse ciclo até ele acertar sim ou não. Mas muitas vezes, como eu já falei, o cliente pode ter um problema no celular, o cliente pode estar com alguma tela trincada, com algo semelhante, e aí ele não consegue digitar o S porque está com problema. Então nesses casos a gente até indica transferir para ele ser atendido por alguém, e aí a pessoa vai lá e vê. E aí se ele for cliente, eu posso mandar outras opções. Então se ele for o meu cliente, eu mando para ele o seguinte, por exemplo, se ele for o meu cliente, então ele já tem algum processo, ele já tem um vínculo, um relacionamento com a minha empresa. Então eu quero que ele faça alguma coisa. Então, por exemplo, ele é meu cliente, então eu vou colocar aqui, seja
bem-vindo de volta. Provavelmente ele já vai ter o contato salvo. Então eu posso falar, posso colocar aqui, né, nome do contato. Então eu coloco seja bem-vindo de volta e põe o nome dele. Contact name. Com qual setor você deseja falar? E aí eu posso colocar aqui as opções, por exemplo, jurídico, né? Jurídico. Vamos supor, dúvidas sobre o seu caso, agendar reunião com advogado, etc. Posso colocar aqui também financeiro. E aí eu ponho, por exemplo, vamos supor, eu ponho aqui, deixa eu pensar, solicitar comprovante de pagamento, pagar, né, honorários, está escrito errado aqui, honorários, etc. Um exemplo. Ou eu posso colocar aqui, falar com um de nossos atendentes. Beleza, então dei 3 opções. Ele vai digitar um número, né? Eu posso colocar até aqui embaixo. Digite o número do serviço desejado. Pronto. Ponho aqui e aplico. Ou seja, se ele for meu cliente, se ele responder que é meu cliente, eu vou mandar novas opções. Se ele digitar, por exemplo, o 1, ele vai para o jurídico. Então, se ele digitar a opção 1, eu vou transferir ele, por exemplo, para o jurídico. Vou transferir ele para a fila, né? Para ser atendido por todos os usuários que estão com um filtro, ou seja, que pertencem ao departamento jurídico. Se ele colocar, por exemplo, aqui o 2, que seria o financeiro, certo? Eu vou transferir ele, né? Vou até clonar aqui, que já está aqui. Se ele colocar o 2, que é o financeiro, eu vou transferir ele para o financeiro. Se ele quiser falar com um de nossos atendentes, eu posso fazer o seguinte, né? Então ele digitou aqui 3, né? Eu posso transferir ele para o último atendente que falou com ele. Deixa eu verificar aqui a tag que faz isso. Aqui. Só um minuto. Pronto. Então, por exemplo, se ele quiser falar com o atendente, então ele já é um cliente, ele já foi atendido por alguém. Se ele quiser, por exemplo, falar com um de nossos atendentes, né, que é a opção 3, ele dizendo 3 aqui, eu vou transferir ele para o último agente que atendeu ele. E se ele não tiver, né, se esse agente não tiver online, por exemplo, eu posso transferir ele para o comercial, vamos supor, e aplico isso aqui. E se ele digitar qualquer coisa diferente disso, eu quero reenviar ele para essa URA aqui. Nesse caso, mas eu podia fazer a mesma coisa daqui. Transferir ele para o comercial, por exemplo. Ou para ser atendido por qualquer um.
Mas nesse caso, só para ficar mais claro, eu vou mandar ele ser reenviado aqui caso ele erre a resposta, né, ele erre as opções para a URA de novo. Então errou as opções, desculpe, digite apenas, né, desculpe, não conseguimos entender a sua resposta. Selecione apenas os números do serviço desejado. E aí eu vou enviar essa mensagem no máximo 3 vezes, ou seja, ele só pode errar 3 vezes, eu posso botar 30 aqui se eu quiser, né? Mas eu vou colocar 3. Então se ele enviar 3 vezes errado a resposta, eu vou mandar de novo aqui as opções para ele. E aí ficou meio bagunçadinho, porque tem muita coisa junto aqui, mas é só reorganizar que fica ok. Vou organizar aqui. Pronto. Então, se ele for meu cliente, eu mando essas opções e transfiro ele para cada setor específico. Se ele não é meu cliente, o que eu posso fazer? Eu posso transferir ele para o comercial, já que ele não fechou nada, então ele não tem nenhuma relação com o financeiro ainda. Então eu vou transferir ele para o comercial, por exemplo. Então toda pessoa que chega aqui vai receber essa mensagem, vai ter aqui as opções, né? Antes de prosseguirmos com o nosso atendimento, gostaríamos de saber se você é nosso cliente. Se ele responder que sim, que é o cliente, com qualquer uma dessas correspondências aqui, ele vai receber aqui, né? Seja bem-vindo de volta, o nome dele, do contato dele, com qual setor você deseja falar. Jurídico, financeiro, falar com um dos nossos atendentes. Se ele falar o número do setor, ele vai ser transferido para esse setor, certo? E aí, eu posso até colocar, por exemplo, aqui, só para exemplificar para vocês, o seguinte. Eu posso colocar essas transferências para cá e colocar uma mensagem dizendo: estamos transferindo você para um de nossos atendentes. Então posso colocar aqui: estamos transferindo você para um de nossos atendentes. Por favor, aguarde. Então vou copiar isso aqui, vou clonar porque eu quero mandar essa mensagem aqui nas 3 opções. Então, ó, eu vou dizer ele, ó, estamos te transferindo aqui para um de nossos atendentes. E aí depois de mandar essa mensagem, eu faço a transferência do meu cliente tranquilamente, tá bom? Ah, Gabriel, eu não quero que caso o meu cliente erre, ele fique sempre recebendo essa mensagem. Eu quero que ele seja atendido o mais rápido possível. Então eu vou tirar isso aqui e vou transferir ele. E aí só para a gente explorar as formas que o fluxo funciona, aqui eu não estou, por exemplo, mandando ele para o jurídico, então eu posso fazer isso aqui, ó. Ou seja, se ele é meu cliente e ele quer falar com o jurídico, eu vou, se ele apertar 1, ele disse que é meu cliente, se ele apertar 1 depois do novo menu, ele vai para o jurídico. Se ele errar as mensagens, ele vai dizer: estamos transferindo você para um de nossos atendentes, por favor aguarde, e também vai transferir para o jurídico. Ou se eu quiser aqui, eu posso colocar ele lá para o... aqui é financeiro, né? Mas, pronto, ele está passando aqui indo para o financeiro. Ou então dizer que ele vai para o comercial. Ah, Gabriel, ficou muito feio, ficou muito entrelaçado aqui. Eu posso colocar outra dessa aqui, ó, lá em cima. Só pra cá. Então, estamos transferindo você
para um de nossos atendentes. Por favor, aguarde. E vai transferir. Para quem? Eu posso tirar o filtro e colocar, por exemplo, aqui comercial. O cara errou as opções, ele não sabe o que ele quer direito, então manda para o comercial transfere para onde for melhor. Então aqui é um fluxo que é um pouco maior, né, um pouco mais extenso, de múltiplas opções. E aí eu capturo a resposta do meu usuário, né, do meu cliente no caso, e vou transferindo ele de acordo com o que ele disser para mim. Se o que ele disser não tiver nada a ver com o que eu configurei aqui, ele é transferido para ser atendido do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Então essa automação aqui que eu estou mostrando a vocês, ela faz isso, ela basicamente vai estar separando mesmo o teu atendimento automaticamente por departamento. Se o cliente quiser falar com o jurídico, ele fala com o jurídico. Se ele quiser falar com o advogado, ele vai para o jurídico. Se ele quiser pagar alguma coisa, pegar o comprovante de pagamento, pagar os honorários dos advogados, eu não sei bem como funciona, deve ser descontado automaticamente, coloquei aqui só para exemplificar. Mas assim, é para dar a vocês a ideia mesmo das possibilidades que você tem com o MasterChat. Você tem como cobrir um leque de casos bem grande, né? Dele ser cliente, dele não ser cliente, dele querer falar com o jurídico, dele não querer falar com o jurídico, dele mandar uma coisa nada a ver ali no chat, sei lá, cachorro e que não tem nada a ver com sim ou não, e ele mesmo assim ser transferido para ser atendido, tudo isso automático. E aí os teus atendentes, eles só vão ter que se preocupar realmente em atender o cliente. O resto do sistema já faz para você. É algo simples, que é normal sentir um pouco de confusão talvez no início, pegando aqui, mas com o tempo e prática fica bem claro e todo mundo consegue criar as automações conforme a demanda. E só para ressaltar que o time do MasterChat está sempre à disposição para ajudar, basta entrar em contato com a gente, tá bom? E é isso. E aí, para colocar aqui a automação que a gente criou de URA inicial, só vir aqui na fila, configurações, enviar para a URA e coloca aqui atendimentos separados e salva. E já vai estar disponível para fazer a separação automática, tá bom? Por departamento.